Capítulo 25. O dia da partida chegou rapidamente. Uma manhã, sem aviso, todos os prisioneiros que tinham sido condenados ao desterro receberam ordens para recolher suas coisas e foram conduzidos para o pátio. Mac tinha poucas coisas, a não ser por suas roupas só o seu Robinson Crusoe, a argola de ferro que trouxera de Hugh e a capa de pele que Lizzie lhe dera. No pátio, um ferreiro os prendeu aos pares com prezados grilhões. Mac sentiu-se humilhado com os ferros. Aquela sensação de frio no tornozelo deprimiu. Lutara pela liberdade, perdera a batalha e mais uma vez se via acorrentado como um animal. Queria que o navio afundasse para morrer afogado. Homens e mulheres não podiam ser acorrentados juntos. Mac ficou com um bêbado velho e imundo chamado Barney Maluco. Cora fez charme com o ferreiro e conseguiu ficar acorrentada com Peggy. Não acredito que Casper saiba que estamos partindo hoje, disse Mac preocupado. Talvez eles não tenham que notificar ninguém. Ele examinou de alto a baixo a fila de condenados. Havia mais de 100, avaliou. Cerca de um quarto de mulheres, com um punhado de crianças, de mais ou menos 9 anos para cima. Entre os homens podia haver Sidney Lennox. A queda de Lennox causara muito regozijo. Ninguém confiava mais nele depois que prestara depoimento incriminando Peggy. Os ladrões que passavam adiante os objetos roubados na taverna The Sun procuraram outro lugar. E, embora a greve dos carregadores de carvão tivesse acabado e a maioria dos homens voltado ao trabalho, ninguém queria trabalhar para Lennox por preço nenhum. Ele arrumara uma mulher chamada Gwen Sixpence a furtar para ele, mas ela e 2 amigas o denunciaram como receptador, e ele fora devidamente condenado. Os Jameson intervieram e o salvaram da forca, não conseguindo, contudo, impedir que fosse desterrado. As grandes portas de madeira da prisão foram escancaradas. Um grupo de 8 guardas esperava do lado de fora para escoltar os prisioneiros. Um carcereiro deu um tranco violento na dupla da frente da fila e, lentamente, todos se deslocaram para a movimentada rua da cidade. Não estamos longe da rua Fleet, disse Mac. É possível que Casper possa vir a saber disto. Que diferença faz? Quis saber Cora. Ele pode subornar o capitão do navio para nos dar tratamento especial. Mac aprendera um pouco sobre a travessia do Atlântico, interrogando prisioneiros, guardas e visitantes em Newgate. O único fato indubitável que descobrira era que a viagem matava muita gente. Quer os passageiros fossem escravos, prisioneiros ou criados contratados, as condições sob o convés eram mortalmente insalubres. Os donos dos navios eram motivados pelo lucro. Enfiavam tantas pessoas quanto podiam nos seus porões. Mas os capitães também eram mercenários, e um prisioneiro com dinheiro para gorjetas podia viajar numa cabine. Os londrinos largavam o que faziam para assistir à passagem dos condenados em sua última e vergonhosa progressão pelo coração da cidade. Alguns gritavam condolências, outros zombavam e ridicularizavam, e uns poucos jogaram pedras ou detritos. Mac pediu a uma mulher de aparência amável que levasse uma mensagem a Casper Gordonson, mas ela se recusou. Tentou de novo mais 2 vezes com o mesmo resultado. Os grilhões reduziam o ritmo deles e foi preciso mais de 1 hora para chegarem ao cais. O rio estava cheio de navios, chatas, barcas e balsas, pois a greve terminara, esmagada pela tropa. Era uma quente manhã de primavera. A luz do sol se refletia no Tâmisa lamacento. Um bote esperava para levá-los ao navio, ancorado no meio do rio. Mac leu o nome, Rosebud. É um navio dos Jameson, indagou Cora. Acho que a maioria dos navios de prisioneiros é.
Ao descer da margem lamacenta para o bote, Mac deu-se conta de que aquela era a última vez em que pisava em solo britânico, por muitos anos, talvez para sempre. Teve sentimentos conflitantes, medo e apreensão, misturados com uma certa ansiedade imprudente ante a perspectiva de um novo país e uma nova vida. Subir a bordo do navio foi difícil. Tiveram que escalar a escada aos pares, com os grilhões nas pernas. Peg e Cora conseguiram com alguma facilidade, sendo jovens e ágeis, mas Mac teve que carregar Barney. Uma dupla de homens caiu no rio. Nem os guardas nem os marinheiros fizeram qualquer coisa para ajudar, e eles teriam se afogado se os outros prisioneiros não tivessem se esforçado para puxá-los de volta para o bote. O navio tinha cerca de 12 metros de comprimento por 4,5 de largura. Peg comentou: já roubei salas de visita maiores do que isso aí, por Cristo. No convés havia galinhas numa gaiola, uma pequena pocilga e uma cabra presa em uma corda. Do outro lado do navio, um magnífico cavalo branco era içado de um bote com a ajuda da ponta da verga usada como guindaste. Um gato esquelético mostrou os dentes para Mac. Ele teve uma rápida visão de rolos de cordas e velas dobradas, percebeu o cheiro de verniz e o balanço sob os pés. Logo, foram empurrados para um alçapão e obrigados a descer uma escada. Parecia haver 3 convéses inferiores. No primeiro, 4 marinheiros faziam sua refeição do meio-dia, sentados de pernas cruzadas no chão, cercados por sacos e caixas contendo, presumivelmente, gêneros para a viagem. No terceiro, ao pé da escada, 2 homens empilhavam barris e prendiam cunhas entre eles para que não se deslocassem durante a viagem. No nível do convés do meio, que obviamente destinava seus condenados, um marinheiro puxou rudemente Mac e Barney e os empurrou por uma porta. Mac sentiu o odor de alcatrão e vinagre e procurou ver onde se encontrava, apesar da escuridão. O teto era uns 2 ou 3 centímetros acima da sua cabeça. Um homem alto teria que curvar-se. Entrava um pouco de luz e ar através de 2 gradis, mas não de fora, e sim do convés fechado acima, o qual, por sua vez, era iluminado por vigias abertas. De ambos os lados do porão havia umas armações de madeira, com 1,80 m de largura, uma no nível da cintura e a outra a poucos centímetros do chão. Horrorizado, Mac percebeu que aquelas armações destinavam-se aos condenados. Fariam a viagem deitados naquelas prateleiras toscas. Eles se arrastaram pelo corredor estreito entre as fileiras. Os primeiros 5 beliches já tinham sido ocupados por presos, que lá jaziam estirados, ainda acorrentados aos pares. Silenciosos, sentiam-se aturdidos com o que lhes estava acontecendo. Um marinheiro orientou Peg e Cora para deitarem ao lado de Mac e Barney, como facas em uma gaveta. Elas tomaram posição e o marinheiro empurrou-as brutalmente, de modo que ficassem se tocando. Peg conseguia sentar-se na vertical, mas os adultos não, pois o espaço não dava para a cabeça. O melhor que Mac pôde fazer foi apoiar-se num cotovelo. Na extremidade da fileira, Mac viu um grande recipiente de cerâmica, com pouco mais de 50 centímetros de altura, em forma de cone, com a base chata e larga. Havia 3 outros espalhados no porão. Eram as únicas peças de mobília visíveis, e ele percebeu que deviam ser toaletes. "Quanto tempo leva até a Virgínia?" perguntou Peg. 7 semanas, respondeu ele com sorte. Lizzie ficou observando sua arca ser carregada para a cabine grande, na parte de trás do Rosebud. Ela e Jay tinham seus próprios alojamentos,
um quarto de dormir e uma sala, e havia mais espaço do que esperara. Todo o mundo falava dos horrores da viagem transatlântica, mas Lizzie decidira aproveitar ao máximo e tentar desfrutar a experiência nova. Aproveitar ao máximo era sua nova filosofia de vida. Não era capaz de esquecer a traição de Jay. Ainda cerrava os punhos e mordia o lábio toda vez que pensava na promessa vazia que ele lhe fizera no dia do casamento. Mas sempre tentava empurrar esta lembrança para um canto da memória. E poucas semanas atrás teria se entusiasmado com aquela viagem. Ir para a América era sua maior ambição. Fora um dos motivos pelos quais se casara com Jay. Antecipara uma nova vida nas colônias, uma existência ao ar livre mais à vontade, sem anáguas ou cartões de visita, onde uma mulher pudesse ficar com as unhas sujas e falar o que pensasse como um homem. Mas o sonho perdera um pouco do brilho quando soubera o que Jay tinha feito. Tentou fingir que Jay continuava tão querido quanto sempre, mas o seu corpo dizia uma verdade bem diferente. Quando a tocava de noite, ela não reagia como antes. Beijava-o e o acariciava, mas os dedos dele não mais a incendiavam da mesma forma. Antigamente, só de vê-lo sentia-se interessada. Agora, disfarçadamente, lubrificava-se com creme de limpeza antes de deitar. Ele sempre acabava grunhindo e arquejando, mas não havia êxtase semelhante para ela. Ao contrário, experimentava uma sensação de profunda insatisfação. Mais tarde, quando o via ressonando, consolava-se e sua cabeça enchia-se de estranhas imagens de homens lutando e prostitutas com os seios expostos. A vida de Lizzie, contudo, era dominada pelos pensamentos a respeito do bebê. A gravidez pareceu tornar menos importante seu desapontamento. Amaria o filho sem reservas. O filho seria a razão de ser de sua vida, e homem ou mulher cresceria sendo um virginiano. Quando tirava o chapéu, bateram à porta da cabine. Um homem magro e rijo, de casaco azul e chapéu de 3 bicos, entrou e fez uma reverência. Silas Bond, imediato ao seu serviço, Sra. Jameson. Sr. Jameson, disse ele. Bom dia, Bond. Respondeu Jay tenso, assumindo a dignidade de filho do dono. Os cumprimentos do capitão para ambos, disse Bond. Eles já haviam conhecido o capitão Perryd, um homem arredio e severo, de Rochester, em Kent. Estaremos a caminho com a mudança da maré, continuou Bond. Ele dirigiu a Lizzie um sorriso condescendente. No entanto, continuaremos dentro do estuário do Tâmisa por mais 1 ou 2 dias, de modo que a madame não precisa se preocupar ainda com o balanço provocado pelo mau tempo. Meus cavalos estão a bordo? Perguntou Jay. Sim, senhor. Vamos dar uma olhada na acomodação deles. Certamente. Talvez a senhora Jay queira ficar para desfazer a mala. Lizzie disse. Eu vou com vocês, quero dar uma olhada por aí. A senhora vai achar melhor permanecer na cabine tanto quanto possível durante a viagem, disse Bond. Os marinheiros são pessoas rudes e o tempo é ainda pior. Lizzie empertigou-se. Não tenho intenção de passar as próximas 7 semanas trancada neste cubículo, retorquiu. Vá andando, Sr. Bond. Sim, senhora, Sra. Jay. Eles saíram da cabine e caminharam pelo convés até uma vigia aberta. O imediato desceu uma escada, ágil como um macaco. Jay o seguiu e Lizzie foi depois. Passaram assim para o segundo dos convéses inferiores. A luz do sol filtrava-se para o seu interior pela vigia aberta e era um pouco aumentada por um lampião pendurado num gancho.
Os cavalos favoritos de Jay, os dois cinzentos e o que ganhara de presente de aniversário, Nevasca, encontravam-se em baias estreitas. Todos os três tinham uma correia passada pela barriga e presa numa viga em cima, para que não caíssem se perdessem o equilíbrio, quando o mar estivesse muito agitado. Havia forragem em uma manjedoura do lado das cabeças dos cavalos e areia no piso para proteger seus cascos. Eram animais valiosos e seriam difíceis de substituir na América. Todos os três mostravam sinais de nervosismo e Jay os acariciou por algum tempo, falando com eles apaziguadoramente. Lizzie ficou impaciente e saiu andando até onde havia uma porta pesada aberta. Bon seguiu-a. No seu lugar, eu não entraria aí. Pode ver coisas que a deixarão aflita, Sra. Jay. Ela o ignorou e seguiu adiante. Não era melindrosa. Aí na frente é o porão dos condenados, disse ele. Não é lugar para uma dama. E assim ele disse as palavras mágicas que garantiam que Lizzie ia insistir. Virou-se e fulminou-o com um olhar. Senhor Bon, este navio pertence ao meu sogro e eu irei aonde bem entender, está claro? Sim, senhora, senhora Jay. E pode me chamar de senhora Jameson. Sim, senhora Jameson. Fazia questão de ver o porão dos condenados porque Macash podia estar ali. Aquele era o primeiro navio de prisioneiros a sair de Londres após o julgamento. Seguiu em frente uns 2 passos, abaixou a cabeça sob uma viga, abriu uma porta e viu-se no porão principal. Além do calor, havia o forte e mau cheiro característico das aglomerações humanas. Lizzie firmou a vista na obscuridade. A princípio, não conseguiu ver ninguém, embora ouvisse o murmúrio de muitas vozes. Encontrava-se em um grande espaço, cheio do que pareciam armações para armazenamento de barris. Alguma coisa moveu-se na prateleira ao lado dela, que deu um pulo. Aí, então, viu, para seu horror, que o que tinha se movido era um pé humano, preso a um grilhão de ferro. Havia alguém deitado na prateleira. Não, eram 2 pessoas, acorrentadas uma à outra, pelos tornozelos. Quando seus olhos se adaptaram, viu outra dupla deitada ombro a ombro como a primeira, depois mais outra e constatou então que eram dúzias delas, acomodadas como arenques na bandeja de um peixeiro. Pensou que certamente aquilo seria apenas uma acomodação temporária e que eles receberiam beliches adequados para a viagem. Ou não. Logo viu que esta era uma ideia tola. Onde poderiam se encontrar tais beliches? Aquele era o porão principal, ocupando a maior parte do espaço sob o convés. Não havia outro lugar para onde aqueles infelizes pudessem ir. Passariam pelo menos 7 semanas deitados ali, naquela escuridão abafada. Lizzie Jameson! Exclamou uma voz. Ela sobressaltou-se, reconheceu o sotaque escocês. Era Mac. Meio que esperara que ele estivesse ali. A maior parte dos desterrados cruzavam o oceano em navios da família Jameson, mas não antecipara as condições horríveis em que ele se encontrava. Tentou enxergar na escuridão, dizendo, Mac, onde você está? Aqui. Ela deu uns passos, poucos passos no corredor estreito, entre as armações de madeira. Um braço foi estendido em sua direção. Uma imagem cinzenta fantasmagórica na semi-obscuridade. Apertou com força a mão de Mac. Isto é horrível, disse. O que posso fazer? Nada, por ora, respondeu ele. Viu Cora deitada ao lado dele e a criança Peg perto dela. Pelo menos os 3 estavam juntos. Algo na expressão de Cora fez Lizzie largar a mão de Mac.
Talvez eu possa me assegurar de que vocês recebam água e comida suficientes. Seria muita bondade. Lizzie não conseguiu imaginar nada mais para dizer. Ficou parada em silêncio por uns poucos momentos. Vou descer aqui todo dia, se puder, disse finalmente. Muito obrigado. Ela virou-se e saiu correndo. Lizzie refez o caminho com um protesto indignado nos lábios, mas ao ver a expressão de escárnio no rosto de Silas Bond, engoliu as palavras. Os condenados estavam a bordo, o navio ia zarpar, e nada do que pudesse dizer mudaria as coisas agora. O protesto serviria apenas para provar que o imediato tinha razão quando avisara que mulheres não deviam descer aos convéses inferiores. Os cavalos encontravam-se confortavelmente instalados, informou Jay, com ar de satisfação. Lizzie não pôde resistir a uma resposta incisiva. Estão melhores do que os seres humanos. Ah, isto me faz lembrar, disse Jay. Bon, há um condenado no porão chamado Sidney Lennox. Mande tirar-lhe os grilhões e o instale em uma cabine, por favor. Sim, senhor. Por que Lennox está conosco? Disse Lizzie, estupefanta. Foi condenado por receptar produtos roubados. Mas a família usou seus serviços no passado e não podemos abandoná-lo. Ele pode morrer no porão. Oh, Jay, exclamou Lizzie desanimada. Ele é um homem tão mau. Ao contrário, é muito útil. Lizzie deu-lhe as costas. Sentira-se feliz por ter deixado Lennox para trás na Inglaterra. Que falta de sorte ele também ter sido desterrado. Será que Jay nunca seria capaz de escapar de sua influência maligna? A maré está mudando, Sr. Jameson. O capitão com certeza estará impaciente para levantar âncora, disse Bond. Meus cumprimentos ao capitão e diga a ele para prosseguir. Todos subiram a escada. Poucos minutos depois, Lizzie e Jay encontravam-se na proa e o navio começava a descer o rio, aproveitando a maré. Ela sentiu no rosto a fresca brisa da tarde. Quando a cúpula de St. Paul passou atrás das silhuetas dos trapiches, disse: Não sei se um dia veremos Londres de novo.